Existem alguns momentos na nossa vida que eles podem ser divididos em pelo menos 3 categorias. São os momentos difíceis, complexos e são os momentos impossíveis. São aquelas dificuldades que a gente vai passando pela vida, que eu já passei, que a Nanda já passou, que aposto que você passou e vai passar em algum momento. Para enfrentar esses momentos, a gente muitas vezes precisa de algumas ajudas, vamos chamar assim. E em geral, só quem viveu sabe, essas ajudas podem vir das obras que a gente lê, dos jogos que a gente conhece, dos filmes que a gente assiste, até mesmo de músicas que a gente ouve. Para passar por aquele momento difícil, a gente às vezes precisa de força e a gente encontra essa força num livro. Para passar por um momento complexo, às vezes a gente precisa de inteligência para saber discernir o que fazer e o que não fazer. A gente encontra isso nas obras também. Ou até mesmo em situações impossíveis, que nesses casos a gente precisa de sabedoria para saber o momento de deixar passar, de deixar ir. Todas essas coisas, essas habilidades, vamos chamar assim, a gente encontra lendo bons livros, ouvindo boas músicas, assistindo bons filmes. A gente consegue desenvolver isso através da arte. Esse é o poder da arte. Ao longo da minha vida eu conheci muitas obras que eu considero incríveis, que me transformaram de diversas formas. E o vídeo de hoje é para falar justamente delas, dessas obras que tanto me marcaram e que eu aposto que vocês vão adorar conhecer. E é isso, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam muito bem. Já se inscreve no canal, porque o vídeo de hoje é um vídeo único, pelo menos pra mim. A gente vive fazendo top 10 isso, top 10 aquilo, os melhores disso e aquilo outro. A gente faz isso o tempo inteiro. Aqui no YouTube você vai encontrar um monte de conteúdo relacionado a isso. O vídeo de hoje, pra mim, é um vídeo definitivo, entre aspas, mas é um vídeo definitivo porque eu vou falar das obras da minha vida, as coisas mais legais, os meus livros favoritos, jogos favoritos, filmes favoritos. Então, assim, essa lista só vai mudar quando esses filmes também mudarem, quando surgirem outros que me transformem em mais ou de igual forma. Então, eu espero que você esteja bem, já faça sua lista e vamos falar dessas obras que tanto me marcaram. Para começar essa lista, eu resolvi trazer uma obra que reúne dentro dela todas aquelas coisas pelas quais eu sou apaixonado, assim, não tem um elemento fora do lugar. Nós estamos falando de fantasia? Estamos falando de fantasia, mas não só disso, é fantasia misturado com sci-fi, olha só. Então imagina um mundo em que existe fantasia, que existem criaturas, que existe magia e guerreiros e pessoas corajosas e reinos, mas também existem cidades futuristas, existe viagem no tempo, olha só. Então é tudo que eu mais amo em uma única história. Tem os conceitos assim que tipo me fascinam demais, sabe? E além dos conceitos que eles podem carregar uma boa história, ainda precisa de personagem, é claro. E os personagens dessa história, eles são simplesmente cativantes. É uma equipe, né? É um grupo de personagens e todos eles são incríveis. Nós estamos falando de Chrono Trigger, o jogo da minha vida. Não vou falar muito do jogo em si, porque esse aqui é um canal de livros, né? Mas aqui é um canal de história também. Então, assim, esse jogo me marcou, assim, de uma forma que eu não consigo nem explicar. Foi, acho que, a primeira vez que eu lidei com um jogo que envolvia viagem no tempo. E eu sempre gostei muito desse conceito. Então, quando eu vi isso, assim, minha cabeça simplesmente explodiu. Você via aqueles pixels, né? Aquela arte um pouco antiga hoje em dia, mas que naquela época fascinava tanto. Então, é uma história que eu amo, envolve tudo que eu gosto. E, assim, tem total a ver com a próxima história dessa lista. Eu já falei que eu gosto de viagem no tempo? Pois é, agora nós vamos falar de um filme que é exatamente sobre isso. Muita gente critica esse filme pelos motivos errados, sabe? A galera costuma falar que ele tava muito bom, até que trouxe um negócio lá que desagradou a maioria e tal, e eu discordo. Pra mim, o que mais agrada é justamente esse ponto que a galera não gosta. Nós estamos falando de Interestelar, um filme aí do Christopher Nolan, um dos meus diretores favoritos e que trouxe aí tudo que eu gosto. Tem sci-fi? Tem. Tem viagem no tempo? Tem. Mas tem
existem personagens, cara, e os personagens desse filme são simplesmente brilhantes. Não vou nem falar aí sobre esse buraco negro que é o mais fiel que já inventaram. Então, pra mim isso não importa tanto. Não é à toa que outro filme dele que eu gosto muito é Amnésia, e lá não tem efeitos visuais. Eu não me importo muito com isso. Eu me importo com o desenvolvimento dos personagens. Não tem cena mais dilacerante do que uma tem dentro desse filme. Não vou falar pra não dar spoiler, mas enfim, uma das coisas que todo mundo fala mal desse filme, e é o que eu justamente gosto, é sobre o papel do amor na viagem, em toda essa trajeto, em toda essa jornada. Como eu disse, não vou dar spoiler, mas eu acho que isso acrescenta, enriquece a história de uma forma que, assim, só quem assistiu de coração aberto vai entender. Então fica a indicação para você que nunca assistiu esse filme, é realmente incrível, meu filme favorito da vida. Agora, vindo para literatura, não tem viagem no tempo, mas não tem, porque hoje eu resolvi trazer algo diferente. Vocês sabem, como eu disse, que eu gosto muito desse conceito de sci-fi, de fantasia e tal. E se eu fosse trazer meu livro favorito da vida, que é It, não tem viagem no tempo, mas tem um vai e vem no tempo que eu adoro. E a brincadeira que o King faz com o tempo é muito interessante, porque não tem a viagem, mas existe uma informação que os adultos do livro perderam, e eles só vão encontrar nas lembranças de sua infância. Então o livro, ele caminha em dois tempos diferentes. Enquanto eles estão aqui tentando lembrar o que aconteceu no passado, aqui eles estão vivendo essas coisas do passado. Então é muito interessante essa brincadeira com o tempo, mas não vou falar de It, que de It já falei bastante. Outro livro favorito da minha vida, que fica em segundo lugar da minha lista, é o Novembro de 63, e adivinha só? Viagem no tempo, né? Mas eu também não vou falar desse livro, porque já falei bastante dele. Resolvi trazer alguns livros aqui que não tem nada a ver com isso. Estamos falando, meus amigos, de um dos maiores personagens da história da literatura. Uma escrita incrível e um desenvolvimento, assim, de um suspense, cara, não tem como explicar, só dá pra viver, né? Nós estamos falando de Sherlock Holmes. Eu tenho aqui esse box com esses 4 livros aqui, eu li ele há muito tempo. Eu fui um dos responsáveis por eu me apaixonar por livros. Eu me lembro da primeira vez que li esses livros, eu já reli eles mais de uma vez, e eu gosto demais. O Sherlock Holmes se tornou um dos meus personagens favoritos de todos os tempos. Eu vou fazer essa lista qualquer dia desses, mas pode apostar que esse aqui vai estar entre os primeiros, porque o que o Arthur Conan Doyle fez aqui nessas obras é de tirar o fôlego em vários momentos, mas também é de emocionar. É um spoiler falar de um livro de 100 anos atrás? Não é, né? Sherlock Holmes morre, vejam só vocês, né? Ele morre em um momento porque o nosso autor estava cansado de escrever esses livros. Ele queria explorar outras áreas da sua escrita, da sua arte. Ele acabou matando o personagem numa história, mas só que depois, um tempo depois de tanta petição, foi cancelado. O Arthur Conan Doyle foi o primeiro autor cancelado da história. Cancelaram ele e falaram: meu, se você matar o personagem, não vai comprar mais nada que você escrever na sua vida. Aí ele, enfim, faz uma coisa que é bem interessante. Não é spoiler, mas enfim, Sherlock Holmes foi uma obra que marcou minha vida, e uma das coisas que eu mais gosto aqui, sabe o que é, amor? Não tem viagem no tempo, mas tem ambientação de Londres dos séculos passados. A ambientação de Londres aqui é simplesmente incrível, é sensorial, você se sente o Dr. Watson e o Sherlock Holmes andando pelas ruas, acendendo seu cachimbo, pensando, pegando o jornal, conversando com as crianças ali que tem todas as notícias do bairro. Mano, é muito incrível, é fascinante mesmo. Outra obra que também ganha meu coração pela atmosfera, pela ambientação, principalmente por isso, tá? É uma obra que eu conheci há pouquíssimo tempo. Na verdade, eu já tinha ouvido falar dela há alguns anos, justamente na época da pandemia. E olha só, o plot da história é sobre uma pequena cidade no interior de algum lugar que está ruindo por conta de uma peste, por uma doença respiratória que está levando geral 48 horas e a pessoa vai de arrasto para cima. É uma história muito opressora, e nós estamos falando, meus amigos, de Pathologic 2. É um jogo que tem a história mais bagunçada e maluca que eu já vi na minha vida. É um jogo que tem os gráficos da geração anterior, ele é extremamente mal otimizado, principalmente pro PlayStation. Ele tem o pior combate que eu já vi na minha vida, ele trava a cada esquina que você anda, ainda assim ele consegue ser simplesmente implacável, incrível, arrebatador. Você vive com o seu personagem que é só um médico andando pelas ruas tentando salvar o máximo de pessoas possível e talvez desenvolver uma cura. Extremamente angustiante
angustiante. O personagem, a cada passo, precisa tomar um gole de água, precisa comer alguma coisa porque ele sente fome e sede e cansaço, ele também precisa dormir. Muitas vezes você tem que tomar escolhas implacáveis, porque você ou come e dorme, ou você anda mais um pouco e vaza a cura pra alguém. É uma coisa incrível, assim, que é de explodir cabeça um tempo inteiro. Uma história muito simbólica e, assim, é nicho. Você provavelmente nunca ouviu falar e provavelmente você nunca vai jogar, porque o jogo é um absurdo estranho, mas eu tenho que colocar aqui porque a forma como ele chegou na minha vida realmente explodiu minha cabeça. Eu nunca vou esquecer essa experiência. Outro livro que eu preciso mencionar nessa lista, eu acho que ele é o livro mais especial de todos da minha vida, da minha história, e eu duvido que algum outro livro passe dele, porque é um livro muito pessoal. É um livro que ele me fez descobrir o que havia dentro de mim em vários aspectos, em relação à arte, em relação ao mundo, em relação à forma como eu enxergo as pessoas, as nossas relações, a forma como eu enxergo amizade, amor, esperança, criatividade, como eu enxergo as histórias em si. É um livro que fala sobre livros, é um livro que fala sobre a arte de escrever, de conhecer personagens, de viver a vida deles e principalmente de acreditar neles naquele pequeno momento em que a gente senta para ler aquela história. Naquele pequeno momento, você acredita que aqueles personagens são reais e por acreditar nisso, eles podem nos transformar. Nós estamos falando de um livro que ainda não tem título e é um livro de fantasia. É o meu livro. É um livro de fantasia que eu tô escrevendo há muitos anos. Eu não vou falar título porque ele ainda não tem alguns protótipos, mas não dá pra dizer ainda, enfim. Mas é um livro de fantasia sobre um grupo de personagens vivendo uma grande aventura. Falando assim é meio escroto, é muito simples. Tem viagem no tempo, é claro que tinha que ter viagem no tempo. Tem muita inspiração em RPG, tem aquele pequeno grupo. Só que assim, não é uma aventura contida dentro de si mesma. Ela pra mim significa tanto, porque ela é o núcleo de todas as outras histórias que eu já escrevi, né? Tem o multiverso do Douglas Noleto, né? E todas essas histórias se conectam nesse livro de fantasia. Eu adoraria trazer uma lista de livros aqui pra vocês poderem ler já, mas essa é a minha lista, então eu tive que trazer esse livro. Faltam poucas páginas pra finalizar, eu tô bem no finalzinho dele, e assim, eu não quero dar tchau aos personagens, putz, eu sou apaixonado por eles. Eu já escrevi uma cacetada de conto, de romance, de novela, muita coisa mesmo. E em geral eu escrevo livros baseados no conceito, na situação, né? E não tanto histórias dirigidas pelo personagem, mas esse livro é só sobre os personagens. Começou pelo conceito. Era pra ser uma ideia meio Dragon Quest, era só pra ser uma história de fantasia, mas conforme ela foi crescendo, foi tomando grandes proporções. Tinha personagem que era pra morrer e eu não tive coragem de matar. Tem personagem que era só secundário e daí ganhou protagonismo. Tem guerra, tem monstro, tem titã, tem anjo, tem demônio, cara, tem de tudo. Putz, eu gosto muito dessa história e quando eu lançar, vocês vão ser os primeiros a saber. Tem algo a dizer sobre o livro de fantasia? Eu amo a Clara, a melhor personagem do mundo. Você gosta da Clara? Eu adoro a Clara. Ela é realmente muito foda, né? Não dá pra falar muito porque vocês não vão poder verificar, né? Não tem o livro aí, mas a relação entre os personagens é o ponto alto, né, cara? Tem a dinâmica deles. Enfim. É na hora de lançar, né? É, em breve. Mas é isso, eu queria falar um pouco desse livro porque ele realmente é muito especial pra mim. Eu ia encerrar o vídeo por aqui, mas eu resolvi trazer algumas menções honrosas. Menção honrosa é até um termo errado, porque na verdade esses livros e essas obras fazem parte da minha vida tanto quanto essas outras. Vocês perceberam que eu não fiz um ranking, mas é justamente porque essas obras, cada um tem um espaço específico no meu coração, na minha formação, em tudo que eu vivi, tudo que eu aprendi, na força que eu adquiri, na sabedoria, na inteligência, enfim, essas coisas elas contribuem muito para a nossa formação como ser humano, como integrante dessa maluca sociedade que a gente vive. Então todas as obras elas possuem ali a sua pequena responsabilidade e o seu pequeno valor para mim. Eu resolvi trazer mais algumas aqui para falar rapidamente. Eu não poderia esquecer do Lovecraft, que é um dos meus autores favoritos, assim, as obras que ele criou, a forma como ele imaginou o terror cósmico, é uma das coisas que eu acho mais alucinante, sabe? A criatividade desse cara era de outro mundo, mesmo, quase literalmente. Embora tenha vários problemas com uma obra ou outra, de um modo geral, o que eu mais admiro é a forma como ele construiu e inspirou o horror cósmico. É como ele construiu esses universos, é como ele construiu essa sensação de pavor de uma forma única.
épica. Eu nunca vi um autor conseguir colocar o pavor de uma maneira tão boa em palavras, sabe, num livro. Eu nunca vi jumpscare em livro. Esse cara consegue fazer isso em vários momentos. Então eu não poderia deixar de falar desse cara e eu também não poderia de falar de alguns outros jogos que eu conheci na minha vida. Pra vocês que estão me conhecendo agora aqui falando de livro, vocês sabiam que eu sou mais jogador do que leitor. E eu passo mais tempo jogando jogos do que lendo livros, olha só. Mas é que livros, eles possuem uma representatividade, digamos assim, maior na minha vida. Mas assim, quem conhece Final Fantasy nunca esquece. É uma saga imensa de 16 jogos, mais remakes, mais prequels, mais não sei o que é só sobre fantasia. E também tem de tudo. Tem fantasia medieval, tem cyberpunk, tem sci-fi. As estéticas dos jogos são muito incríveis, mas em geral trata de guerra, trata de amor, trata de amizade, trata de temas que são muito comuns a nós, independente do mundo em que esses personagens estão inseridos. Então eu tinha que falar de Final Fantasy, mas não só dele, porque se for pra falar de um jogo que fala sobre o poder da amizade, eu tinha que falar de Kingdom Hearts. Vejo pouca gente falando de Kingdom Hearts aí, mas imagina só, os personagens de um jogo de fantasia ao lado de personagens da Disney. Então imagina o Aladdin lutando batalhas com o Cloud do Final Fantasy, por exemplo. Existe esse tipo de coisa e é em Kingdom Hearts que a gente vê. Eu era um garoto que era apaixonado pelos filmes da Disney, pelas animações da Disney, e depois eu descobri que eu poderia viver aquelas experiências dentro de um jogo. Meu Deus do céu, seguro o Douglinhas, porque aquilo foi simplesmente explosivo, cara. Até hoje eu não esqueço daqueles jogos. Eu choro com o final de Kingdom Hearts 1. Aquilo é apaixonante, é incrível. A Kairi indo pra um lado e o Sora pro outro. Puta que pariu, meus amigos. Vocês não sabem do que eu tô falando. E eu sinto pena, porque vocês estão perdendo uma puta oportunidade. Mas ó, vão lá conhecer que vale muito a pena. E é claro, pra finalizar as menções honrosas, eu tenho que trazer um jogo que eu conheci há pouco tempo também. Ele chegou lá, sabe quando uma obra chega lá? Estamos falando de Dark Souls. Imagina um mundo de Dark Fantasy. Imagina um mundo em que a chama da vida se apagou. Imagina um mundo em que não há esperança, que só há morte, que só há desgraça, tristeza pra todo lado. Esse é Dark Souls e você é só um zumbi, digamos assim, perambulando por esse mundo e tentando encontrar o seu caminho, tentando talvez reacender a chama da vida nesse universo. É uma história extremamente impactante, uma jornada de superar obstáculos que, assim, definitivamente parecem impossíveis. E daí você aprende um pouco, você dá um jeitinho e você supera. É realmente uma lição pra vida. A história desse jogo e a experiência que você passa lá dentro é uma coisa transformadora e eu tinha que trazer ele aqui. E é isso, meus amigos, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu falei bastante de um monte de coisa aí, falei até pouco de livro, poderia ter falado mais, mas é que eu já falo de livro a vida inteira aqui, né? Já tem um ano falando de livro, vocês podem voltar nos vídeos anteriores e ver eu falando de livro. Hoje eu falei de livro, falei de jogo, falei de filme, falei de um filme só. Eu tenho algo a dizer, meu amor? Qual que é a obra favorita da sua vida, que mais te marcou? Harry Potter? Claro que seria Harry Potter, né? E agora eu quero saber de você, meu amigo. Qual foi a obra que mais te marcou? Não precisa ser o melhor livro, não precisa ser o melhor jogo, o melhor filme, não precisa ser o melhor. Tecnicamente, você pode ser bom em várias coisas e ser chato na maioria delas. Eu quero saber daquela obra que te marcou profundamente, que você, mesmo anos depois, ainda lembra com algum sorriso no rosto. Deixa aqui nos comentários essa obra que eu quero conhecer um pouquinho de você através dela, beleza? É isso então, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau!